Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nem mais antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e eu gosto comentando tudo sobre o Flamengo que enfrenta hoje o Cruzeiro, né? E também sobre a saída de Gabigol, que já recebeu proposta aí, né? Já deixou claro que não fica mais no Flamengo. Vamos ver para que time ele vai. Então, assista até o final e não perca nada sobre o Flamengo nesse vídeo aqui. Sem mais enrolações. De semana. Duas fontes diferentes me asseguraram que Palmeiras e Flamengo conversam sobre a possibilidade de Dudu e Gabigol serem trocados. Vou repetir. Duas fontes diferentes envolvidas nas tratativas me asseguraram que Flamengo e Palmeiras conversam sobre a chance de Dudu e Gabigol serem trocados. O Dudu iria para o Flamengo, o Gabigol chegaria ao Palmeiras, ambos os negócios em definitivo. E algo em comum nas duas situações. Presidente Rodolfo Landim não conta mais com o Gabigol. Presidente Leila Pereira não conta mais com o Dudu. A operação é complexa e está mais para não sair do que para acontecer. Uma pessoa próxima ao Dudu, uma dessas que me confirmou que existem tratativas, afirmou que o Dudu colocou na cabeça que não sai do Palmeiras até o fim da temporada. Então hoje o Dudu, se mudar para o Flamengo, pode ser um empecilho para que essa troca aconteça. O Dudu tem na sua cabeça que se mudar para o Flamengo hoje seria abandonar de vez todo o carinho que ele conquistou dos torcedores palmeirenses. Ficou com a imagem bastante arranhada depois daquele episódio com o Cruzeiro e foi justamente naquele momento em que ele disse não para o Cruzeiro que começaram as tratativas entre Flamengo e Palmeiras para uma troca. Não sei se o Flamengo vai admitir publicamente essa história, assim como também negou no início do ano que tentou colocar o Gabigol no Corinthians. Na oportunidade, o negócio não aconteceu porque foi o Gabigol quem disse não para o Timão. Se não fosse por isso, e certamente o Gabigol teria virado reforço do Corinthians em janeiro. Há uma indisposição do presidente Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do Bruno Spindel e em especial do Tite para com o Gabigol. Tanto que um dos tios do Gabigol foi a público nas redes sociais para detonar o Tite e dizendo que ele é o grande responsável pela ausência do Gabigol no futebol do Fla. Só para completar, vale a lembrança de que o Gabigol nem foi relacionado para a partida desse domingo contra o Cruzeiro. Foi uma decisão do departamento de futebol do Flamengo diante de toda a entrevista, ou depois da entrevista do Júnior Pedroso, representante do Gabigol, afirmando que o atleta está em busca de um novo clube e não vai ter seu contrato renovado no Fla. Só para completar toda essa confusão que eu estou contando para vocês, quero acrescentar uma outra informação. O Santos fez proposta oficial ao Gabigol. A ideia é contar com o jogador revelado na própria Vila Belmiro, proposta de 2 milhões de reais por mês de salário. Esse valor equivale a mais ou menos um quarto da folha salarial do Peixe. O presidente Marcelo Teixeira entende que o Gabigol pode ser a ideia do presidente Marcelo Teixeira é transformar o Gabigol no grande rosto de um projeto de reformulação do Peixe. Resta saber se o Santos tem capacidade financeira para um investimento desse tamanho. O Gabigol ainda não respondeu à proposta do Santos, está aguardando por outras alternativas. Imagino que ele prefira se mudar para um clube de Série A que preferencialmente dispute a Libertadores do que vá jogar a Série B do Brasileiro. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Gosta da troca do Dudu por Gabigol? Estou para te dizer que é pequena chance dela acontecer, mas existiram e ainda existem tratativas. E Gabigol no Santos? Você gostaria do Gabigol no Cruzeiro? Use o espaço para comentário para dizer onde é que você acha que o atacante do Flamengo vai terminar. Eu vou falar do Gabigol. Meus amigos, no podcast Fala João, o presidente Rodolfo Landim, perguntado por mim se a história do Gabigol terminaria agora no Flamengo, no final do mandato dele, ele deu a resposta que repercutiu muito e teve aí desdobramento. Ele falou o seguinte: o Flamengo já fez uma proposta para renovar com o Gabriel. A proposta está feita. Se ele quiser aceitar, ótimo. Só depende dele. O presidente deixou claro o seguinte: o Flamengo fez a sua proposta. A proposta está aqui. Topa? Topo. Se não, muito obrigado por tudo. Foi o que aconteceu com o Everton Ribeiro. O Flamengo fez uma proposta de renovação para o Everton Ribeiro, em que ele receberia aumento, mas ele optou em ir para o Bahia porque a proposta era melhor. A proposta, que agora saiu na imprensa a informação para o Gabigol, é de 1 ano de contrato
com 50% de aumento. Gabigol tem um salário fantástico. E ele ganharia 50% de aumento em cima desse salário. Francamente, ele não merece isso nesse momento. Se o Flamengo oferecesse para o Gabigol uma renovação com o mesmo salário, sem aumento, ou até propondo outro tipo de negócio através de metas de rendimento, seria justo. Porque, infelizmente, Gabriel Barbosa parou de jogar no dia que ele decidiu o tricampeonato da Libertadores da América para o Flamengo em 2022 contra o Atlético Paranaense em Guayaquil. Aquele foi o último jogo bom da carreira de Gabriel Barbosa. Depois dali, já no início de 2023, final contra o Palmeiras, a Supercopa do Brasil, ele ainda deu alguns sinais de que era aquele Gabigol que a gente conheceu, e dali em diante, ladeira abaixo. A história todo mundo sabe, ele se perdeu completamente, uma série de situações que geraram um desgaste enorme, a ponto dele pegar uma idolatria gigantesca, abaixo apenas de Zico na história do Flamengo, como ídolo, por tudo que ele fez. 3 finais de Libertadores, 2 títulos, com gols dele, fez gol também na final contra o Palmeiras, onde foi vice, 12 títulos conquistados, uma série de recordes, um carisma impressionante com a garotada, um jogador que dá o que falar. Ele pegou tudo isso e jogou fora. Por uma série de atitudes que a gente viu ele fazer, né? Então, o Flamengo ainda ofereceu uma renovação de contrato para ele, porque, na verdade, ele hoje é um reserva incontestável. Fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Atlético Paranaense, que foi anulado, mas ele ainda é muito, mas muito longe do que ele já foi um dia. Ele hoje é um jogador que não incomoda ao Pedro. Ele é um reserva absoluto do Flamengo. Então, ele se sentiu desvalorizado pela diretoria do Flamengo. Mas quem se desvalorizou foi o próprio Gabriel. Então, minha gente, mediante a tudo isso, a proposta do Flamengo, que o Gabriel não aceitou, o empresário dele liga para uma emissora de televisão e dá uma entrevista ao vivo, ou seja, querendo jogar no ventilador, cria um clima terrível, é porque provavelmente ele já tem alguma coisa engatilhada. Falam muito de Palmeiras e de Cruzeiro. Ele deve ir para um desses times. Mas não podemos esquecer a situação do Gabriel. Que, aliás, o Flamengo, por causa de um erro dele, por uma atitude equivocada dele, Gabriel Barbosa, o Flamengo saiu muito prejudicado e está investindo muito para que ele seja absolvido e esteja jogando com efeito suspensivo. Só isso aí, o Gabigol já teria que ficar quietinho e agradecer ao Flamengo diante de tudo que está acontecendo. Mas não, ele queria um contrato de 5 anos com um aumento substancial no salário, ele que é um jogador que há 1 ano e meio não vem jogando bulhufas. Então, diante do impasse, minha gente, a história de Gabigol no Flamengo realmente parece que está terminando e de uma maneira inesperada. Eu confesso a vocês que não imaginava isso. Imaginava ver o Gabriel muitos e muitos anos no Flamengo, conquistando muitos títulos, se tornando o jogador mais vencedor da história do clube, batendo marcas, batendo recordes e se tornando um ídolo ainda maior, somente abaixo de Zico. Mas, por atitudes dele, Gabigol se perdeu. E agora vai tentar encontrar o rumo em outro lugar. É o mais provável. Mas, para isso,
precisa ter a definição da situação dele. A punição do Gabriel vai até abril de 2025, por enquanto, e ele está jogando porque foi concedido um efeito suspensivo. De qualquer maneira, ele terá boas oportunidades. Ir para o Palmeiras, trabalhar com Abel Ferreira, um time vencedor, é uma grande chance para o Gabigol. Ir para o Cruzeiro, que está passando por um período de investimentos altos e montando um grande time, é uma boa oportunidade para o Gabigol. Então, onde ele for nessas opções aí, ele pode sim se dar muito bem. E a história dele no Flamengo está para sempre registrada. O predestinado, o escolhido para entrar na galeria dos imortais rubro-negros. Mas em breve, ele vai ter que escrever uma história com outra camisa importante e ser predestinado para entrar também no hall dos maiores desta equipe. Então é isso, galera. Terminamos o vídeo aqui, né? Temos informações um pouco aí sobre Gabigol, onde ele deixou aí, vai deixar no caso o Flamengo, né? Não vai renovar o seu contrato. E com isso ele pode ir para alguns times selecionados nesse vídeo aqui, né? Que foi a questão do Palmeiras, Santos e também o Cruzeiro, né? O empresário dele confirmou que ele não ficará no Flamengo. E esse jogo contra o Cruzeiro agora ele foi afastado, né? Isso tudo indica que os últimos dias de Gabigol no Flamengo está no finais. Então, com certeza aí essa negociação aí com o rival Palmeiras pode acontecer e ele dá adeus ao Flamengo. Mas também temos informações sobre reforços que podem chegar, né? Como é o caso de Marcos Antônio, pode pintar no Flamengo aí, negociações estão avançadas e a qualquer momento ele pode ser anunciado no Flamengo. Ele não vai ser utilizado pela Lazio e já está em negociações, né? E o Flamengo vai fazer uma seguinte transação: ele vai ser de empréstimo durante um ano e depois, no final do empréstimo, vai ter uma confirmação de compra de 4 milhões de euros. Assim, o Flamengo pode, né, contratar o jogador no fim do contrato, se ele tiver um bom índice, né, de jogar bem no Flamengo. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Dê sua opinião aqui, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.